The deal is done, and she has no idea. She really thought you cared about her. Nora e amante planejaram golpe contra a idosa, mas ela tinha um plano. Dona Aurora, aos 72 anos, era a personificação da resiliência e da calma, morando sozinha em sua casa de tantos anos, um verdadeiro relicário de memórias que cada tijolo e cada flor do jardim guardavam. Seus dias eram uma doce rotina de cuidar das plantas, assar bolos deliciosos para os netos e se dedicar à costura, uma paixão que a acompanhava desde moça. Apesar da plenitude que buscava em cada ato, a solidão, herança da partida de seu amado marido, vez ou outra apertava o peito. Foi nesse período que Geraldo apareceu nas festas do vilarejo, um homem de 60 e poucos anos, com um sorriso fácil e um jeito de falar que a fazia se sentir especial, como se fosse um recomeço que ela nem sabia que procurava. A nora Vera, esposa de seu filho Carlos, foi quem mais incentivou o namoro. Mãe, a senhora merece ser feliz. Geraldo é um bom partido, e a vida é para ser vivida. Ela dizia, com um entusiasmo que para Aurora parecia a mais pura das preocupações com sua felicidade. Aurora, em sua bondade natural, sentia um carinho crescente por Vera. O namoro de Dona Aurora e Geraldo floresceu sob o sol suave do vilarejo. Jantares românticos na varanda, passeios de mãos dadas pela praça principal, e conversas longas sobre um futuro a dois preenchiam seus dias. Geraldo era sempre atencioso, sempre elogiando, sempre presente, e falava em construir uma vida juntos, talvez abrir um pequeno comércio no vilarejo, usando parte das economias dela, ou até mesmo o dinheiro de uma venda estratégica. A ideia de vender uma pequena porção do terreno, que fazia divisa com a cidade, vinha da própria Vera. Mãe, essa terra só está parada, dando despesa de IPTU. Podíamos vender, investir, e a senhora teria mais tranquilidade. E quem sabe, o Carlos e eu poderíamos usar uma parte para o nosso negócio, que está tão apertado. A senhora sabe, a vida não está fácil. Aurora, com seu coração generoso e pensando na felicidade de seus filhos, começou a considerar seriamente a ideia. Afinal, a felicidade deles sempre foi sua prioridade. Ela amava aquela casa, cada detalhe, mas a perspectiva de ajudar e ter um companheiro parecia um bom negócio para todos os envolvidos. Pequenos detalhes, porém, começaram a inquietar Dona Aurora. Vera, por exemplo, sempre que o assunto da venda surgia, sugeria o mesmo advogado, o doutor Renato, um conhecido da família da nora. Geraldo também apoiava a ideia, dizendo que era sempre bom ter alguém de confiança para esses assuntos. E as conversas entre Vera e Geraldo, às vezes paravam de repente quando Aurora se aproximava, como se tivessem algo a esconder, coisa da minha cabeça de velha. Ela tentava se convencer, mas a pontada de desconforto teimava em ficar, persistente. A data para assinar o compromisso de venda se aproximava rapidamente, marcada para uma terça-feira no cartório da cidade vizinha. Na sexta-feira anterior, Dona Aurora precisou ir à cidade para buscar uns exames rotineiros. Era um dia quente e ensolarado, e ela decidiu fazer as coisas com calma, sem pressa. Depois de pegar os exames, resolveu sentar na praça principal, à sombra refrescante de uma mangueira antiga, para descansar um pouco antes de pegar o ônibus de volta para o vilarejo. Usava seu chapéu de palha de aba larga e um óculos escuros simples, que a ajudavam a passar um pouco mais despercebida no burburinho da multidão. A praça estava movimentada, com pessoas passando apressadas, crianças brincando. Dona Aurora estava perdida em seus próprios pensamentos, observando a vida acontecer ao seu redor. Foi então que ouviu vozes familiares, num tom um pouco mais alto do que o normal, vindas de um banco próximo, quase escondido pela folhagem densa de um arbusto. Eram Vera e Geraldo. Eles estavam rindo, falando animadamente, e visivelmente não perceberam a presença discreta dela.
Mento Isbil, Miligrama Tesouro, e visivelmente não perceberam a presença discreta dela. Miligramaço discreta dela. Miligramaço adentro. E a velha caiu direitinho, disse Vera, com um riso seco e estridente que Aurora não reconheceu, uma voz fria e calculista. Pensou que eu estava preocupada com a felicidade dela. Coitada, mas a casa vale uma fortuna. Com a parte dela e a nossa, dá para sumir daqui e abrir um negócio bom longe do Carlos, que é um banana, e não percebe um palmo à frente do nariz. Geraldo respondeu, com uma voz carregada de ironia e desprezo. Ela é a típica mulher apaixonada, Vera. Na idade dela, a solidão aperta, e qualquer um que dê um pouco de atenção vira o príncipe encantado. Não questiona nada. E com o Dr. Renato, tudo vai ser moleza. Ela assina, o dinheiro entra na conta que abrimos, e adeus, Dona Aurora. É só conduzir direito. Ela confia demais. O ar pareceu rarear para Dona Aurora. Cada palavra a atingia como um golpe doloroso, um choque. A surpresa inicial deu lugar a uma dor aguda, que apertava o peito, mas depois, a uma frieza que ela só sentia em momentos de grande decisão, como os que enfrentou na vida para criar seus filhos. Ela não era mais a velhinha ingênua que eles descreviam. A mulher que havia criado filhos sozinha, que havia lutado para manter a casa depois da perda do marido, estava despertando para a realidade cruel. Respirou fundo, controlando a raiva que queria borbulhar, sem fazer ruído. Sentiu a traição em cada fibra de seu ser. Mas a mente, que construiu uma vida de dignidade, clareou. Ela se levantou do banco devagar, caminhando como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, o mundo dela havia virado de cabeça para baixo. Chegou em casa, mas não com o desespero que a situação pedia. Havia dor, sim, uma dor profunda no peito pela decepção, mas sobreposta por uma clareza cortante. Ela revisou os últimos meses, cada gesto de Vera, cada sorriso de Geraldo, cada palavra sobre a venda do terreno. Agora, tudo fazia sentido, encaixando-se num padrão cruel e premeditado. O carinho de Vera não era carinho, era manipulação. A atenção de Geraldo não era amor. Era puro interesse. A ingenuidade que eles atribuíam a ela era, na verdade, a sua própria cegueira por confiar demais nas pessoas que amava. Naquela mesma noite, Dona Aurora fez algo que nunca havia feito em relação aos seus bens. Ligou para o Dr. Almeida, seu advogado de confiança de muitos anos, aquele que havia cuidado do inventário de seu marido, um homem íntegro e discreto, de poucas palavras. Ela pediu uma reunião urgente, sem mencionar o motivo, apenas que era algo delicado e de extrema importância. Dr. Almeida, acostumado à calma e à ponderação de Dona Aurora, percebeu a urgência e a tensão em sua voz. Nos dias seguintes, enquanto aguardava a reunião com o Dr. Almeida, Dona Aurora manteve a compostura. Vera e Geraldo ligavam, a visitavam com frequência, ansiosos pela assinatura do contrato. Ela os recebia com seu sorriso de sempre, oferecendo seu famoso bolo de fubá, ouvindo suas histórias sobre como a venda da casa resolveria tantos problemas. Por dentro, porém, ela estava atenta, observando cada movimento, cada palavra, notando a frieza por trás dos olhos de Vera, a superficialidade dos elogios de Geraldo. Não havia raiva em seus gestos, apenas a frieza de quem processa informações e prepara o próximo passo, como um general planejando sua estratégia de batalha. Ela estava reconstruindo a verdade em sua mente. No dia da reunião com Dr. Almeida, Dona Aurora foi direta e precisa. Contou cada detalhe do que havia ouvido na praça, das insistências de Vera, da pressa de Geraldo. Entregou os papéis do contrato de venda que Vera havia lhe dado, pedindo para ele revisar cada cláusula com a atenção redobrada de um detetive. Dr. Almeida, com sua vasta experiência, confirmou as piores suspeitas de Aurora. O contrato estava cheio de armadilhas, cláusulas disfarçadas que favoreceriam a venda rápida,
e a transferência do dinheiro para contas que não seriam diretamente as dela, dificultando qualquer rastreamento e recuperação. Ele confirmou que o advogado indicado por Vera, Dr. Renato, era conhecido por sua ética questionável e por trabalhar em esquemas parecidos, lesando pessoas inocentes. A verdade, por mais que doesse, trouxe uma espécie de alívio funcional, a certeza de que ela não estava errada, de que sua intuição de velha, como eles diziam, estava mais viva e afiada do que nunca. A terça-feira da suposta assinatura do contrato de venda chegou. Dona Aurora, com um plano em mente, não marcou a assinatura no cartório. Em vez disso, convidou Vera, Carlos e Geraldo para um almoço em sua casa, um dos seus famosos ensopados, para celebrar o futuro, como ela disse, com um sorriso que ocultava a tempestade. A atmosfera na casa era de expectativa. Vera e Geraldo estavam visivelmente excitados, com sorrisos largos e conversas animadas sobre o almoço, mal disfarçando a pressa para o desfecho. Carlos, o filho, parecia um pouco aliviado, pensando que a mãe finalmente teria a tranquilidade que eles tanto falavam. Depois do almoço, com a mesa posta com café fresquinho e o bolo de fubá, Dona Aurora pediu um momento de atenção. Eu tenho uma notícia para vocês. Ela começou, a voz calma, mas com um peso que fez todos a olharem, sentindo o ar ficar tenso. Hoje não é dia de assinar nenhum contrato de venda. Os sorrisos de Vera e Geraldo vacilaram. Os rostos deles congelaram. Mãe, mas por quê? A gente não combinou? Vera tentou, com um fio de indignação forçada na voz. Ah, sim, nós combinamos. Mas eu mudei de ideia. A Aurora disse, sem um pingo de emoção na voz, com uma serenidade que os assustou. Eu descobri que, na verdade, vocês estavam planejando me enganar. O silêncio que se seguiu foi pesado, um silêncio cortante que gelou o ambiente. Vera e Geraldo se entreolharam, a cor sumindo de seus rostos, apanhados em flagrante. Carlos, o filho, olhava da mãe para a esposa, completamente confuso e atordoado. Mãe, do que a senhora está falando? Ele perguntou, com a voz embargada pela incerteza. Estou falando de um plano para me tirar a casa, o dinheiro, e depois sumir, Dona Aurora respondeu, e então, com uma precisão que os deixou boquiabertos, repetiu as palavras exatas que havia ouvido na praça. A velha caiu direitinho, mulher apaixonada não questiona. Adeus, Dona Aurora. As palavras ecoaram na sala, cruéis e reveladoras. Vera tentou negar, com uma indignação ainda mais forçada. Isso é um absurdo, mãe. A senhora está inventando coisas. Geraldo tentou desconversar, gaguejando desculpas esfarrapadas. Seu sorriso falso finalmente desfeito. Mas Dona Aurora tinha uma serenidade inabalável, os olhos fixos neles. Não estou inventando, Vera. Eu ouvi com meus próprios ouvidos, e o Dr. Almeida, meu advogado de verdade, revisou o contrato que você me trouxe. Ele é uma teia de mentiras, feito para me roubar. Carlos, que até então estava em choque, finalmente entendeu a gravidade da situação. O olhar de desilusão em seu rosto era doloroso de ver. Ele se levantou, pálido, sentindo o chão desabar sob seus pés. Vera, é verdade? Geraldo, vocês fizeram isso com a minha mãe. Vera, sem saída, com os olhos injetados de raiva, finalmente revelou a verdadeira face, abandonando qualquer pretensão. E o que você queria, Carlos? Que eu vivesse essa vidinha medíocre para sempre? Sua mãe é uma velha ingênua que merecia isso. Você não faz nada, ela não faz nada. Somos só nós tentando sobreviver, e essa velha é um peso. As palavras dela foram um corte profundo, não apenas em Aurora, mas em Carlos, que sentiu o golpe da esposa e do suposto amigo. Ele, pela primeira vez, viu a esposa e o suposto amigo da mãe sob uma nova e terrível luz, sem máscaras. Saia da minha casa, Vera. Agora. E você também, Geraldo, Carlos disse, a voz trêmula, mas firme e carregada de autoridade. Os dois saíram, com raiva,
sem poder argumentar contra a verdade nua e crua, derrotados e expostos. Carlos se virou para a mãe, os olhos marejados de lágrimas e arrependimento. Mãe, me perdoa, eu fui cego. Eu devia ter percebido. Dona Aurora o abraçou, sentindo o peso da decepção, mas também a força de seu filho que finalmente havia enxergado. Você viu agora, meu filho, é o que importa. A notícia se espalhou pelo vilarejo como fogo na palha. A história da astúcia e da força de Dona Aurora, de como ela havia desmascarado a nora e o pretendente golpistas, virou lenda. Seus vizinhos, amigos e toda a comunidade a admiravam ainda mais, vendo-a como um pilar de sabedoria e integridade. Ela era a prova viva de que a sagacidade e a intuição de uma idosa não podem ser subestimadas. Dona Aurora não se tornou uma mulher amargurada. Pelo contrário, ela se libertou de um fardo que nem sabia que carregava, de uma vida que seria uma farsa. Os laços com o filho Carlos foram restaurados, mais fortes do que antes, baseados agora na honestidade e no respeito mútuo. Os netos, agora cientes da força e da inteligência da avó, passaram a vê-la como um verdadeiro tesouro, buscando seus conselhos e sua presença com um carinho renovado. A casa, que quase foi perdida para a ganância, ganhou um novo propósito, vibrante e cheio de vida. Dona Aurora, com o apoio do filho e de outros amigos do vilarejo, decidiu transformá-la em um centro de artesanato e culinária para idosos, um lugar onde outros pudessem compartilhar histórias, aprender novas habilidades e se sentir valorizados, longe da solidão. Ela ensinava a arte da costura, compartilhava suas receitas secretas e recebia a todos com o calor de seu coração renovado. A primeira aula foi um sucesso, com a sala cheia de sorrisos e a casa vibrando com uma nova alegria e propósito. Ela nunca mais falou em vender um palmo de sua terra. Na verdade, planejava expandir o projeto para um pequeno galpão nos fundos, onde poderiam cultivar uma horta comunitária, um verdadeiro oásis. Certa noite, sentada na varanda, olhando para as estrelas cintilantes, Dona Aurora pensou em tudo que havia acontecido. Havia perdido um amor, que nunca foi real, e uma nora que se revelou cruel. Mas havia encontrado algo muito mais valioso: a reafirmação de sua própria força, a renovação do amor de sua família, e a capacidade de transformar uma dor em um legado de esperança para a comunidade. A vida sempre nos dá sinais, pequenos, sutis, repetidos. A diferença entre quem se perde e quem evolui está na coragem de encarar esses sinais, antes que o custo fique alto demais. Respeito próprio não faz barulho. Ele simplesmente muda decisões. Se essa história te fez refletir sobre alguma escolha na sua vida, comenta aqui embaixo. Quero saber o que você tirou disso e deixa o like se você acredita que clareza vale mais do que conforto.